Dr. Cangondo, está percebido, mas eu fiquei com a impressão de que, lamentavelmente, o Dr. Moisés diz que não acompanhou os debates na Assembleia Nacional. Ao serem instituídas instâncias, como é, por exemplo, o caso da Assembleia Nacional, se ela está ali para fazer figura de que existe realmente democracia em Angola, mas há momentos em que as pessoas que lá estão, e estou a falar nomeadamente da Presidente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Cerqueira, elas acabam por expor-se, por estarem a fingir que são democratas. Vou-lhe dar o exemplo da atitude de uma Presidente do Poder Legislativo em Angola, que mente abertamente quando diz que, quando fala da caducidade das iniciativas que dão entrada na Assembleia Nacional. Isto não existe no regimento da própria Assembleia Nacional e tampouco na Constituição. Que uma iniciativa legislativa, não tendo sido aprovada num determinado período de tempo, tem atingido a caducidade. Pois vai a caducidade. Isto é tão ridículo. De modo que a pergunta que não se cala é a seguinte: têm noção as pessoas que fazem aquele tipo de teatro do ridículo que passam, porque estão a mentir perante câmaras, que houve transmissão em direto e nós acompanhámos, não estivemos lá, estamos a falar nós como cidadãos, não é? Eles têm a noção de que fazem tanto espalhafato e depois caem num descrédito, porque até os leigos entendem que a Presidente da Assembleia, desculpe usar a expressão, mentiu. Porque não existe compulsado o próprio regimento da Assembleia, não há nada que diga que uma iniciativa legislativa caduca com o passar de um certo tempo. E fala do costume, como o costume faz a lei, é? Eu queria só, embora seja dirigir pergunta para o Cangondo, mas se me permitir assim, rapidamente, um parênteses. É assim, nós podemos fazer aqui uma interpretação extensiva. Portanto, salvo minha opinião, também não encontrei na Assembleia nenhuma disposição que fala sobre a caducidade de um projeto de lei. Que foi aprovado na Generalidade. Exato. Foi a especialidade para a discussão. Mas a própria Lei Quadro da Angola e outros ordenamentos, aliás, dispõe que o período da caducidade de uma lei já aprovada depende da própria ou das circunstâncias. Sim. Imaginemos que uma lei seja aprovada para um dado momento. Por exemplo, as leis aprovadas por período da Covid. Fixa, pois. Exato. Quer dizer, esgotado ou passado escopo, aquele não é? momento, O objetivo, que esgota o escopo da lei, ela própria caduca. Exato. Ela caduca, ou podemos dizer que ela entra em desuso, não é verdade? Certo. Portanto, no caso em concreto de um projeto, ainda é um projeto, Nem foi a discussão. nem foi a discussão aprovação. ainda. Não sei como ela caduca. Eu não sei se o próprio projeto traz aí consigo alguma norma onde dizia, não, esse projeto passado X tempo, se não for discutido na globalidade, caduca. Não sei, os deputados poderão dizer isso, mas eu muito sinceramente, eu fiquei estupefato quando ouvi isto. Mas pronto, reservei-me ao direito de não emitir nenhum pronunciamento público até este momento, porque eu achei apenas aquilo uma fuga para frente, achei uma finta, não é, como disse no começo, para, digamos, fugir ao debate das autarquias, não é? Para fugir ao debate das autarquias, porque sabe-se, e nós costumamos a dizer muitas vezes, que o grande problema aqui é se o presidente João Lourenço, e eu falo do presidente porque ele também é o presidente do partido MPLA. Exato. O presidente Lourenço, se quiser autarquias em Angola, as autarquias vão acontecer amanhã. Ele amanhã acorda, orienta o seu grupo político, não é? A agendar essa discussão, porque os deputados fazem parte do biro político. Sim, não é? Porque as orientações que vão para a Assembleia partem do biro político. É consertado. E eu tenho mais um exemplo, se quiser que eu diga. No começo dessa legislatura, não é? No começo dessa legislatura, havia aquela discussão entre a UNITA e o MPLA da assunção das vice-presidências. Dos lugares, depois da arrumação da mesa. Exatamente. Onde é que foi terminar o processo? No biro político, Exato. na direção do partido. Exato. Por quê? Porque as duas bancadas tinham chegado ao entendimento, e isso foi público, mas depois desfizeram aquele acordo que tinham chegado às duas bancadas porque a direção do partido não tinha concordado. O que é que isso quer dizer? Que se a direção do partido no poder quiser autarquias, basta orientar os seus deputados que a lei vai ser discutida e aprovada. Isto não acontece por falta de vontade, claro, mas para não assumir isto,
inventa-se aqui um conjunto de subterfúgios. Quando falas da vergonha, Solomon, eu já disse aqui muitas vezes e reitero, tens que olhar para a questão do despotismo. Despotismo é um sentimento muito complicado. Quando as pessoas atingem um nível de despotismo, não olham para a vergonha porque dignidade não faz parte do seu modo de viver. Não se olha para a dignidade. Atenta-se apenas para a questão do interesse. O mais importante é satisfazer os interesses. Todo o resto não interessa. Logo, pessoas que pensam assim não dá o mínimo para a moral. Porque só tem vergonha aquele que dá a mínima para a moral. Percebe? Quem não dá a mínima para a moral não quer saber se está a mentir ou não. Se está a falar para o público ou está a falar para o isolamento. Não. Por isso eu no começo falei dos sofistas. Quem eram os sofistas na antiguidade? Eram pessoas que defendiam verdades, né, com vista apenas a seus interesses. Exato. Não queriam saber da verdade. Não. E não interessavam, estavam a falar para o público ou não. Traziam um conjunto de teorias para defenderem verdades com vista à satisfação dos seus interesses. É o que ocorre aqui. Eu vou só dar mais um elemento. Vou já devolver a palavra ao meu amigo Candumbo. Para fazermos aqui essa correlação. Nós estamos a falar da Carolina Cerqueira, em Angola. Podíamos olhar para o Mike Pence nos Estados Unidos na vista do Donald Trump. O Donald Trump, quando perdeu as eleições, ele convocou o Mike Pence, como vice-presidente e o presidente do Congresso, e disse: olha, Mike Pence, você tem condições a nível do Congresso para reverter esse processo. Faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa. O que é que o Mike Pence disse? É verdade, eu tenho condições. Mas não se esqueça que esse é um Estado onde vigora uma Constituição, e tanto você como eu estamos sujeitos a ela. E, portanto, nesses termos, eu não posso fazer nada. Consciência. Está a ver? Consciência, Solomon. Moral. Pessoas educadas para respeitar princípios e valores democráticos são diferentes das pessoas como nós temos aqui em Angola. Em Angola, a doutora Carolina Cerqueira, com muito respeito que tenho, né, a ela, infelizmente ela não consegue chegar a esse nível. Porque ela está aí para defender apenas interesses. Só por isso mesmo é que no dia da discussão do impeachment, ela aceitou que o presidente lhe impusesse que o voto seria aberto. Pois é, mas eu vou agora evoluir. Porque ela teria uma oportunidade naquele momento para dizer que não, presidente, a lei diz que o voto é fechado, não posso.